Eu estava no banheiro do Riverstone Hotel, encarando meu reflexo como se não a conhecesse. Meu lábio estava cortado. Havia sangue nos meus dentes e meu couro cabeludo latejava onde tufos de cabelo haviam sido arrancados. Meu vestido, de cetim branco, sem mangas, estupidamente otimista, estava rasgado no ombro e manchado onde eu havia caído no chão. A luz do teto tornava tudo pior, mais duro, mais nítido, mais real. Do lado de fora daquelas portas, 70 pessoas ainda bebiam champanhe e brindavam a minha irmã, Fallon Blake, a empreendedora queridinha dos Estados Unidos, o rosto das mulheres na tecnologia e, aparentemente, alguém que dá um soco na irmãzinha na frente de uma sala cheia de investidores e amigos como se fosse parte do espetáculo. E eles ficaram parados ali, a maioria, exceto minha mãe, que sorriu. E uma mulher teve a coragem de sussurrar: acho que ela mereceu. Deixa eu voltar no tempo. Eu não queria vir. Eu tinha acabado de voltar de 6 meses servindo no Havaí, e tudo que eu queria era uma semana sem protocolo, e-mails ou fingir que não me importo com as pessoas tratando o serviço de uniforme como um caso de caridade. Mas recebi o convite, impresso, de papel cartão creme com detalhes dourados. Fallon Blake, pioneira do ano em tecnologia para mulheres. Junte-se a nós para uma celebração exclusiva. Meu nome foi rabiscado na parte inferior com tinta esferográfica, como uma reflexão tardia. Com amor, mamãe. Quase joguei fora, mas uma parte de mim, burra, leal, talvez masoquista, pensou que talvez desta vez, só talvez, eles agiriam como família. Então, arrumei uma mala, voei para Denver e fui direto de Uber para o local. Não tinha tempo para passar em casa. Não que eu quisesse. O salão Riverstone era tão extravagante quanto a própria Fallon. Cadeiras douradas, arranjos florais como arcos de casamento e garçons de smoking servindo canapés que ninguém conseguia pronunciar. Entrei em silêncio, colada à parede. Não esperava exatamente um tapete vermelho, mas achei que alguém pudesse notar ou dizer oi. Minha mãe estava ocupada demais fazendo seu giro de sorriso político pelo salão. Meu pai não estava lá, surpresa. Ele nunca está. E Fallon, ela estava no centro, como se tivesse inventado a internet. Eu a vi antes que ela me visse. Vestido preto elegante, maquiagem impecável, dando aquela risada que ela dá quando sabe que tem gente olhando. Esperei até que os aplausos cessassem e então fui até a mesa com os presentes. Coloquei o meu com cuidado, um em que eu realmente dediquei um tempo, uma foto emoldurada e restaurada de nós dois quando crianças, antes de tudo dar errado. Nossa, disse Fallon atrás de mim. Não esperava que você aparecesse. Eu me virei. Não esperava ser convidada. O sorriso dela permaneceu, mas seus olhos, bem, a mamãe insistiu que seria uma boa propaganda, sabe, essa coisa de valores familiares. Então ela pegou o porta-retratos, olhou para ele como se fosse um recibo de supermercado e o colocou de lado sem dizer uma palavra. Tente não fazer uma cena, Savannah. Nós duas sabemos que você tem um passado. Eu ri, só uma vez. Um histórico de quê, Fallon? De respirar muito alto no jantar? De não bater palmas com força suficiente quando ganhou o prêmio de mais provável de sucesso na 8ª série? O sorriso se abriu, só um pouquinho, mas o suficiente. Ela se aproximou. Você sempre teve essa mania de inveja. É patético. Sério? Você age como se entrar para o exército te tornasse melhor do que nós. Eu não entrei para ser melhor que você, eu disse. Eu entrei para me afastar de você. E assim, de repente, ela explodiu. Num segundo, ela estava lá, toda composta. No outro, sua mão disparou para a frente e acertou meu rosto com o tipo de força que fez o quarto ficar em silêncio. Antes que eu pudesse processar a dor, ela agarrou meu cabelo, puxou e me arrastou em direção às portas duplas. Tropecei, me recompus, tropecei de novo. Os saltos dela estalaram como tiros. Ninguém disse uma palavra sequer. Ouvi suspiros, algumas risadas desconfortáveis. Talvez alguém tenha dito, Fallon, pare. Mas era o tipo de coisa que as pessoas dizem alto o suficiente para não se sentirem culpadas.
Mais tarde, quando passamos pela mesa do bolo, minha mãe se afastou para nos deixar passar. Ela começou, Fallon murmurou baixinho, como uma criança de 12 anos. Minha mãe não perguntou o que aconteceu. Ela apenas sorriu e tomou um gole de vinho. Fallon me jogou para o corredor, soltou meu cabelo e alisou o vestido como se não tivesse acabado de dar uma de WWE para a irmã. Eu te disse para não fazer cena, sibilou ela, e voltou para dentro. Sentei no chão por um segundo, atordoada, humilhada, depois me levantei, ainda trêmula, e empurrei a porta do banheiro feminino. Era onde eu estava agora. Azulejo frio, luz do teto, lábios sangrando, coração não partido, apenas feito. Enxaguei a boca com água, limpei o sangue com uma toalha de papel e encarei a mulher no espelho, ainda de uniforme, de certa forma, ainda treinada, ainda de pé. Peguei meu celular, com as mãos tremendo, pensei em apagar o contato, mas desisti. Toquei no nome Miles e, num piscar de olhos, ele tocou. Minhas botas ecoavam na calçada enquanto eu caminhava. Sangue ainda molhado no meu lábio, cabelo grudado na lateral do meu rosto, onde suor e lágrimas se misturavam. Meu maxilar pulsava, minha bochecha latejava, e tudo o que eu conseguia ouvir era a voz de Fallon, doce, presunçosa e venenosa, como se estivesse tocando sem parar. Aquela festa idiota, não era apenas mais um desastre da família Blake. Era uma declaração. Eles queriam que eu fosse embora, apagada, descartável. Nem cheguei até o meu carro. Me abaixei atrás de uma cerca viva perto do manobrista e vomitei, tremendo tanto que quase deixei meu celular cair quando finalmente o peguei. Por um segundo, fiquei ali parado, olhando para a tela. Para quem diabos eu deveria ligar? Não para minha mãe. Ela riu quando Fallon me arrastou. Não para meu comandante. Eu seria tirado da minha rotação atual se isso desse errado. Eu não podia arriscar. Faltavam 2 meses para a transferência e eu estava quase pré-selecionado para uma promoção que realmente importava. Não podia deixar que tirassem isso de mim também. Não depois de tudo. Mas eu também não ia fingir que isso não aconteceu. Não desta vez. Meu polegar pairou sobre um contato por um tempo. Miles Truitt, primeiro-tenente, apoio jurídico, acampamento Pendleton. Tínhamos feito treinamento conjunto no exterior e mantivemos contato desde então. O cara tinha uma espinha dorsal de concreto e uma bússola moral que, de alguma forma, ainda funcionava. Mais do que isso, eu sabia que podia confiar nele. Apertei o botão de ligar. Ele atendeu no segundo toque, com a voz calma e cortante, como sempre. Savannah. Não consegui responder a princípio. Minha garganta apertou e precisei respirar pelo nariz para não chorar como uma criança ferida. Eu não ia chorar. Não agora. Não por causa deles. Preciso de ajuda, consegui dizer. Miles não fez perguntas idiotas. Ele não perguntou se eu estava bem. Ele apenas disse: "Onde você está?" Eu recitei o nome do restaurante do outro lado da rua. Ele fez uma pausa e disse: "Chego em 20 minutos." Enquanto esperava, deslizei para a última mesa dentro do restaurante, encostada na parede, com o moletom puxado sobre o cabelo emaranhado. A garçonete tentou perguntar se eu queria café, mas eu apenas balancei a cabeça e olhei pela janela. Cada vez que eu piscava, via o lustre acima do palco brilhando como se estivesse zombando de mim. Os aplausos quando Fallon recebeu seu prêmio. O silêncio mortal quando ela me deu um soco na cara. A pior parte não foi o golpe. Foi a aprovação. Foi a maneira como todos pararam, olharam e decidiram que não era problema deles. Quando Miles entrou, ele não fez cena, apenas me viu, acenou com a cabeça uma vez e deslizou para a mesa à minha frente. Ele notou imediatamente o inchaço no meu maxilar, o hematoma embaixo de um olho, o jeito como eu continuava tocando minhas costelas como se elas também doessem. E tudo o que ele disse foi: "O que você precisa?" Aquilo me partiu o coração. Contei tudo a ele. Como Fallon vinha me apagando lentamente da família há anos.
Como descobri no mês passado que ela tinha usado meu status de destacamento para solicitar um empréstimo especial do VA em meu nome. Como naquela noite ela passou de abraços falsos para agressões físicas. E nossa mãe a aplaudiu como se estivesse assistindo ao Super Bowl. Miles não interrompeu. Apenas ouviu, o maxilar travado, os nós dos dedos brancos contra a borda da mesa. Quando finalmente me calei, ele disse: "Você tem provas?" Assenti lentamente. Tenho uma pasta no meu apartamento. Documentos, alguns e-mails que ela encaminhou por engano. Ela me listou como cofundadora na inscrição dela para uma startup de tecnologia, embora eu nunca tenha tocado em absolutamente nada naquela empresa. Miles se aproximou. Certo, primeiro, documentamos isso. Segundo, você fala com alguém que saiba como perseguir dinheiro. Alguém que possa rastrear exatamente o que ela fez com o seu nome e onde suas informações foram parar. Não quero que isso desapareça, eu disse, em voz baixa. Não quero um acordo discreto nem um pedido público de desculpas. Quero que ela saia da minha vida. Quero que essa porcaria toda seja exposta. Ótimo, disse ele, sem hesitar, porque sei exatamente para quem vamos ligar. Ele bateu no celular, digitou algo e olhou para mim. Dante Suter, ex-investigador da Receita Federal que virou cão de caça financeiro. O cara rastreia fraudes como fuzileiros navais rastreiam alvos. Trabalhei com ele em um caso da JAG há 2 anos. Se ela estiver lavando alguma coisa em seu nome ou se aproveitando de benefícios financeiros militares, ele vai descobrir. Pressionei a bolsa de gelo que ele me trouxera contra a bochecha, respirando fundo pelo nariz. Tem certeza disso? Perguntou ele baixinho. Tem, retruquei. Ele me deu aquele meio sorriso que eu lembrava do treinamento em Okinawa. Ah, tenho mais que certeza. Fallon acabou de começar uma guerra com um fuzileiro naval, e acho que ela não leu as letras miúdas. Lá fora, a noite estava silenciosa e fria. Miles me acompanhou até sua caminhonete e abriu a porta sem dizer uma palavra. Entrei devagar, estremecendo enquanto os hematomas se estendiam sob minha pele. Não se tratava apenas do que aconteceu esta noite. Tratava-se de tudo o que eles achavam que tinham conseguido fazer. A caminhonete cheirava a aromatizador de ambiente de pinho e café preto. Recostei a cabeça no banco e fechei os olhos enquanto Miles dirigia, o ronco do motor se instalando sob minha pele como um sedativo. Cada solavanco na estrada parecia mais agudo do que deveria. Minhas costelas doíam, meu couro cabeludo ainda queimava e a adrenalina estava passando, deixando apenas uma mistura de raiva e exaustão pesando em minhas entranhas. Miles não falava muito. Nunca falava quando as coisas eram sérias. Era por isso que eu confiava nele. Ele saiu da rodovia e entrou numa área residencial tranquila perto de Aurora. O tipo de bairro onde as casas eram idênticas, as caixas de correio impecáveis e todos tinham lixeiras iguais. Eu não esperava que Dante Suter, o cara que Miles dizia ser capaz de rastrear fraudes financeiras com a precisão de um ataque de drone, morasse num lugar que parecia o sonho de um dentista aposentado. Mas lá estávamos nós. Miles estacionou em frente a uma casa bege de 2 andares com porta vermelha e sem personalidade. A luz da varanda acendeu quando saímos. Ele é meio esquisito, disse Miles baixinho. Mas um esquisito bom. A porta se abriu antes mesmo de batermos. Dante estava lá, descalço, segurando uma caneca de café com alça quebrada e vestindo uma camiseta que dizia morte por auditoria. Ele tinha a cara de alguém que não dormia há dias, mas que havia decorado o código tributário de cabo a rabo por diversão. Você deve ser a Savannah, disse ele, com um olhar penetrante. Entre. Já peguei seus registros. Parei no meio do caminho. Você o quê? Ele deu de ombros. O Miles me mandou uma mensagem com seu nome completo e data de nascimento há 15 minutos. Fiz uma varredura básica. Você tem 3 contas de crédito militar abertas em seu nome. 2, eu imagino. A terceira? Essa é suspeita pra caramba.
Sentei-me à mesa da cozinha enquanto ele abria um laptop coberto de fita adesiva e adesivos que diziam coisas como: "Eu conheço seus segredos e o IRS é minha linguagem de amor." Ele começou a folhear planilhas e extratos bancários como um cirurgião se preparando para uma cirurgia. "Me conta o que você sabe", disse Dante. Expus tudo da forma mais clara possível. Como Fallon pediu alguns documentos durante minha última missão, alegando que minha mãe precisava deles para atualizações do seguro de vida. Como enviei alguns documentos digitalizados, incluindo um DD-214 e uma cópia do meu documento de identidade, presumindo que não era nada. "E agora você tem uma linha de crédito fantasma", Dante completou para mim, aberta por meio de uma fintech com apoio militar em Utah, vinculada a um fundo de startups. Adivinha de quem é o nome do outro lado da transferência? Fallon, eu disse secamente. Ele girou o laptop para me mostrar um documento com meu nome e número do seguro social vinculados a um pedido de empréstimo de $180 mil feito 10 meses antes. A conta do beneficiário era uma LLC de propriedade de Fallon Blake, operando como Radian Arc, sua ridícula empresa de tecnologia. Ela falsificou sua assinatura, acrescentou. Trabalho mal feito, sinceramente. O C digital está desencontrado e os carimbos de data e hora não batem. Hora de amador. Olhei para a tela. Não estava surpreso. Nem bravo mais, só frio. Ela não é tão burra assim, eu disse. Deve ter tido ajuda. Ah, sim, assentiu Dante. Esse tipo de fraude não acontece sem um facilitador interno. Alguém na instituição financiadora fez vista grossa. Pode ter sido subornado, pode ter sido chantageado. De qualquer forma, deixaram rastros. Miles encostou-se à geladeira, de braços cruzados. Então, o que vem agora? Continuo investigando, disse Dante. Mas você, Savannah, precisa proteger seus registros militares e registrar uma ocorrência no Departamento de Assuntos de Veteranos. Depois que isso for relatado, ela não poderá usar suas credenciais para mais nada. Assenti lentamente. Ela pode ir para a cadeia por isso? Dante deu de ombros. Depende. Fraude eletrônica? Sim. Roubo de identidade vinculado ao status militar federal? Com certeza. A grande questão é: você quer que isso seja criminal ou civil? Não respondi de imediato. Olhei para a tela do laptop, para o meu nome sequestrado e usado para financiar a carreira de conto de fadas de Fallon. Durante toda a minha vida, ela encontrou maneiras de reescrever a narrativa. Mas, desta vez, usou o governo para isso. Ela acha que ninguém vai acreditar em mim, eu disse. Ela acha que, se der a volta por cima, vou parecer instável, dramática, raivosa, tudo o que o mundo espera que uma irmã mais nova seja. Ela está apostando no silêncio, disse Dante, e na sua disciplina militar mantendo você quieto. Ela está apostando errado, respondi. Miles me entregou um copo d'água. Isso não é mais só um drama familiar. É federal. Se você está falando sério sobre seguir em frente, nós documentamos tudo. Você escreve sua declaração hoje à noite, e Dante começa a registrar cada centavo que ela tocou em seu nome. Assenti novamente. A dor no meu maxilar era uma pulsação surda agora. Suportável. Dante clicou em algo no teclado. Bem-vindos à parte em que a irmã quieta revida. Não sorri. Ainda não. Mas já estava pensando em como usaria meu uniforme na próxima vez que visse o rosto de Fallon. Passei o resto da noite na casa do Miles, sentada no chão de moletom e capuz, cercada por pastas abertas e post-its, como se estivesse de volta ao treinamento básico, me preparando para uma operação tática. Só que, desta vez, o alvo não estava no exterior. Ela era minha irmã, e a missão não era combate. Era exposição. Miles havia limpado a mesa de jantar e a transformado em um quadro de evidências improvisado. Ele estava organizando e-mails impressos enquanto eu tentava juntar todas as interações que tive com Fallon nos últimos 2 anos, encontros, telefonemas, vezes em que ela pediu favores simples e qualquer coisa que parecesse estranha em retrospectiva.
Não éramos próximos. Isso tornava a lista, felizmente, curta. Mas mesmo uma lista curta, neste caso, tinha um peso enorme. Mostrei um e-mail impresso de Fallon. Assunto: ei, coisa rápida. Estava datado de 11 meses atrás. Eu estava servindo em Okinawa na época. Ela perguntou se eu poderia reenviar meu LES, declaração de licença e rendimentos, porque precisava comparar algo para impostos. Lembro-me de ter olhado para ele por 2 segundos antes de encaminhá-lo no meio da missão, sem pensar. Aquele pequeno clique tinha acabado de abrir uma porta de $100 mil em meu nome. Você não foi apenas enganado, disse Miles, olhando para o cabeçalho. Você foi alvo operacional. Ela cronometrou isso enquanto você estava fora do país. Ah, ela esperou até que eu não pudesse mais fazer perguntas, murmurei. Ela contava com o fato de eu estar distraído demais, obediente demais para olhar 2 vezes. Dante fez uma chamada de vídeo por FaceTime por volta da 1h30 da manhã, do seu porão, cercado por 2 monitores e 3 latas vazias de Red Bull. Vocês ainda estão acordados? Perguntou ele, como se já não soubesse. Ele compartilhou a tela. Uma planilha apareceu, codificada por cores, como se fosse um projeto de feira de ciências. Só que, em vez de conjuntos de dados e conclusões, era meu nome vinculado a um dinheiro que eu nunca toquei. Então, ele começou, esticando o pescoço: aqui está o verdadeiro problema. Ela não pegou sua identidade emprestada apenas para conseguir o empréstimo. Ela a usou como garantia para seus investidores. Ela disse a 2 investidores anjo que tinha apoio militar e mostrou a eles suas credenciais para construir credibilidade. Ela usou seu histórico como propaganda. Pesquei. Ela me vendeu como parte da marca dela. Pior ainda, disse ele, ela mercantilizou seu serviço. Tem um pitch deck no Google Drive que encontrei no e-mail da assistente dela. Tem um slide que diz, e eu cito, construído por mulheres, apoiado por fuzileiros navais. Miles parecia prestes a engasgar. Isso não é só nojento, é valor roubado. Larguei a pasta e me levantei. Eu precisava de ar. Ela não tinha apenas me dado um soco na cara. Ela tinha se enrolado no meu uniforme enquanto fazia isso. Lá fora, o ar estava frio e seco. Fiquei descalço no quintal, olhando para a velha churrasqueira de Miles como se ela pudesse me dar respostas. Eu ainda os ouvia conversando lá dentro, vozes baixas, termos jurídicos, jargões financeiros. Tudo parecia estático. Não havia manual para isso. Nenhum guia de campo, apenas instintos. Lembrei-me do rosto da Fallon na festa, polido, treinado, fabricado. E, pela primeira vez, vi o que todos os outros viam. Não uma irmã, uma marca. Ela não me via como família. Ela me via como uma ferramenta, uma fantasia, uma peça útil de legitimidade emitida pelo governo, e achava que eu não conseguiria entender. De volta para dentro, peguei um bloco de notas e comecei a escrever. Listei todos os documentos que tínhamos até então: o empréstimo falsificado, a falsa declaração de imposto de renda apoiada pelo veterano, a identidade financeira roubada, a agressão pública, a cumplicidade silenciosa da família. Eu não era apenas uma vítima da fraude dela. Eu estava sendo apagado pela narrativa dela. Uma versão da história já havia sido contada, a versão dela, limpa, inspiradora, bem-sucedida. Mas havia outra versão, a minha. Dante enviou por e-mail uma pasta digital intitulada OP_Fall_Stage_1. Lá dentro, havia 6 documentos que eu precisava apresentar para iniciar os processos de investigação civil e militar: declaração de denunciante, pedidos de proteção de identidade, formulários de cadeia de evidências, todos pré-preenchidos e com modelos prontos. Tudo o que eu precisava fazer era assinar e encaminhar. Miles me entregou uma caneta sem dizer nada. Assinei todos os formulários como se estivesse marcando uma meta. Isso não garante nada, ele avisou. Vai levar tempo. Vai ser complicado. E quando isso chegar ao sistema, Fallon não vai mais bancar o bonzinho. Ela já não fez isso, eu disse.
Isso só torna oficial. Ele assentiu e me jogou um pendrive. Esse é o seu backup. O Dante o criptografou com tudo o que temos até agora. Não o perca. Entendi, eu disse. Miles apagou a luz da cozinha e começou a organizar a papelada. Fiquei sentado no escuro por um tempo, ouvindo o zumbido da geladeira e o clique suave do ventilador de teto. Eu não estava cansado, mas meu corpo estava desabando. Eu sabia que o que viria a seguir não seria fácil, mas não precisava ser. Só tinha que ser certo. De manhã, eu tinha 4 e-mails não lidos do Dante, uma dor no maxilar e exatamente 0 horas de sono. Miles já estava de pé, de uniforme, com café na mão, como se não tivesse passado as últimas 10 horas atolado em roubo de identidade e traição familiar. Ele me entregou uma caneca e acenou com a cabeça em direção ao laptop no balcão. Ela acordou cedo, disse ele. Abri o link que ele enviou. Fallon tinha postado uma selfie do seu carro, totalmente glamourosa, casual falsa, com uma legenda que dizia, grata por mulheres fortes que nunca se deixam abater pelo drama. De olho na missão. Teve 2.000 curtidas e um comentário da minha mãe, orgulhosa de você, minha querida. Continue brilhando. Eu nem senti raiva naquele momento. Só cálculo. Ela está tentando se antecipar, disse Miles. Ela está tentando me pintar como a tempestade, respondi. Para que, quando ela chegar, ela possa agir como se estivesse sobrevivendo a mim. Dante ligou pontualmente às 8h02. Tenho algo que você vai querer ver. Ele compartilhou a tela novamente. Desta vez, era um livro razão bancário. Ele destacou 4 transações ao longo de 3 meses, cada uma delas rotulada como consultoria de operações, pagas a uma empresa de fachada em Delaware, de propriedade de Fallon, mas vinculadas diretamente à conta da startup vinculada ao meu empréstimo com garantia militar. Ela está lavando o dinheiro, disse Dante. Ela está movimentando por meio de falsos vendedores e depois sacando pessoalmente. É uma fraude clássica de pequena escala. Parece nada, mas legalmente, é devastador. Ele clicou em outra aba. Um documento apareceu, uma lista de pedidos de subsídios que Fallon havia enviado para incentivos a empresas de propriedade de veteranos. Todos eles citavam seu cofundador com credenciais militares. Eu recostei-me na cadeira. Então, ela não está usando meu nome só para conseguir empréstimos. Ela está recebendo bolsas, prêmios, cobertura da imprensa e convites para palestras. Dante acrescentou, ela está inscrita na Conferência Mulheres na Inovação Federal no mês que vem. Ela está no folheto com a manchete, da implantação à ruptura, como Fallon Blake construiu um império com disciplina militar. Ela nunca foi mobilizada, eu disse com os dentes cerrados. Ela nunca sequer visitou uma base, acrescentou Miles. Era mais do que exploração agora. Era personificação, e era público. Ela não estava apenas roubando meu disco. Ela estava cantando para ganhar aplausos. Peguei o arquivo com fotos antigas que eu tinha dos meus deslocamentos, eu de uniforme, eu com minha unidade, treinamento, trabalho de campo, férias em tempestades de areia, coisas que eu nunca pensei que precisaria provar. Agora elas estavam prestes a se tornar a prova. Há alguma notícia do Departamento de Assuntos de Veteranos? Perguntei a Dante. Eles sinalizaram o perfil ontem à noite, depois que você enviou seu pedido de proteção. Você está limpo agora. Ninguém pode acessar seus registros militares sem autorização. Ótimo, eu disse, porque ela está prestes a tentar. Miles abriu o laptop. Precisamos de um cronograma. Se ela registrou algo em nome da Savannah que possamos rastrear, criamos um registro mestre e comprovamos o padrão de fraude. Então, começamos a construir. Imprimimos todos os documentos digitais e os organizamos em ordem. O e-mail em que Fallon solicitou meu LES, o pedido de empréstimo que ela registrou, as transferências bancárias para sua empresa de fachada, o comunicado à imprensa citando sua educação militar, o convite para a palestra principal, sua publicação no LinkedIn alegando que ela fez a transição da logística para a liderança durante o serviço. Cada pedaço se acumulava em uma imagem tão nítida que era quase entediante.
Ela nem tentou esconder seus rastros. Por que faria isso? Ela não achava que alguém viria procurá-la. Ao meio-dia, Dante rastreou a empresa de fachada até a conta bancária pessoal de Fallon. Ela registrou o número usando o endereço da sua mãe, disse ele. Então, mesmo que isso exploda, ela pode alegar que foi uma confusão familiar e jogar a sua mãe debaixo do ônibus. Clássico Fallon, murmurei. Acendem a fogueira e entregam um fósforo para outra pessoa. Miles fechou o laptop. Então, qual é o nosso objetivo? Abrir capital? Legalizar? Os dois? Os dois, eu disse, mas ainda não. Eles me olharam. Levantei-me, fui até o balcão e peguei meu celular. Abri o rolo da câmera, passei pelas fotos da minha última turnê, rostos de pessoas em quem eu confiava, que haviam conquistado seus títulos, que haviam se sacrificado por seus distintivos. Parei em uma, eu com uma camiseta empoeirada, apertando os olhos sob o sol, sem maquiagem, segurando um pacote de cuidados com a letra da Fallon. Ela costumava me mandar salgadinhos e bilhetes como se realmente se importasse. Agora eu percebia que ela não estava me apoiando. Ela estava reunindo materiais para a marca dela. Olhei para Miles. Se estamos fazendo isso, não estamos fazendo ela responder só para mim. Estamos fazendo ela responder para cada veterinário para quem ela mentiu. Miles assentiu. Dante ergueu sua caneca de café para a justiça. Eu não a joguei fora. Não sorri, mas comecei a guardar a pasta de evidências em uma maleta militar que eu havia trazido do Afeganistão. Porque a questão de servir de uniforme é que, depois que você sabe como ir para a guerra, não precisa de permissão para fazer isso de novo. Eu nem tinha terminado de fechar a pasta quando meu celular vibrou com uma nova mensagem de voz, número bloqueado, sem transcrição. Apertei o play, já me preparando. Savannah, é a mamãe. Não sei que bobagem é essa que você está inventando, mas se você acha que arrastar a Fallon para um drama vai resolver seus problemas de imagem, pense de novo. Ela está trabalhando de verdade e não precisa desse tipo de estresse. Seja lá o que te chateie, lide com isso com calma, como os adultos fazem. Não envergonhe a família. Nenhum olá. Nenhum você está bem? Nenhuma menção a Fallon me arrastando pelos cabelos para fora de uma festa. Apaguei a mensagem sem responder. Ela não é burra, disse a Miles, que estava do outro lado da cozinha revisando a pasta. Ela está se cobrindo de ameaças educadas agora. Ela também está em pânico, disse ele. É nessa parte que eles percebem que não controlam mais a história. Miles tinha um jeito seco de colocar as coisas, o que eu apreciava. Isso me impedia de entrar em parafuso. Passamos o resto da manhã consolidando o que Dante havia enviado: registros telefônicos, capturas de redes sociais, recibos de transações e, o mais importante, a assinatura digital falsificada de Fallon. Dante pediu a um contato que fizesse uma comparação biométrica no aplicativo eletrônico e confirmou que os dados da assinatura eletrônica não correspondiam a nada vinculado à minha identidade militar. Foi um trabalho de copiar e colar. Eles até compararam o ritmo dos toques da caneta, barato, preguiçoso, desesperado. Ela não pegou sua identidade emprestada, disse Dante. Ela praticamente a fotocopiou e torceu para que ninguém olhasse muito de perto. Parecia surreal, como tudo soava casual, como se estivéssemos planejando uma reforma em casa, não desmantelando a operação criminosa de alguém construída com base em laços de sangue e conferências de tecnologia. Miles ergueu os olhos dos documentos. Devíamos falar com alguém da equipe dela. Alguém de dentro. Ela não deixa ninguém falar livremente, eu disse. Ela controla as pessoas com dinheiro e fachada. Todos que trabalham para ela estão sob acordo de confidencialidade ou imersos em sua imagem. Então encontramos alguém que saiu, respondeu ele. Descontente, ignorada, demitida. A única pessoa que não lhe deve mais nada. Acontece que não foi difícil. Uma busca rápida encontrou um episódio de podcast de 6 meses atrás com a ex-chefe de operações da Fallon, uma mulher chamada Clara Dviri.
Ela ficou 8 meses na Radian Arc antes de pedir demissão abruptamente, sem comunicado à imprensa, sem transferência de cargo, nada. Ela desapareceu da narrativa pública da Felon como se nunca tivesse existido, mas sua biografia no LinkedIn dizia o contrário: líder operacional na Radian, arcebispo demitido por motivos éticos. E enviamos uma mensagem anônima para ela através de uma conta descartável. Ela respondeu em 20 minutos: encontre-me pessoalmente. Não falo sobre essa mulher online. Aquela mulher. Eu já gostava dela. Conhecemos Clara em um café neutro no meio do caminho entre Boulder e Denver. Ela usava uma jaqueta jeans, sem maquiagem e parecia 10 anos mais velha do que realmente era. No segundo em que me viu, piscou. Você é a irmã. Infelizmente, eu disse, entrando na cabine. Precisamos conversar. Ela ouviu, de braços cruzados, enquanto eu explicava o que tínhamos descoberto, como Felon havia usado minha identidade militar, falsificado pedidos de empréstimo, falsificado materiais de financiamento e se vendido como fundadora de startups com histórico de veteranos. Ela usou seu rosto em 2 pitches diferentes, disse Clara. Você sabia disso? Não, respondi. Ela te chamou de inspiração de combate em uma delas. Disse que fundou a empresa enquanto escrevia cartas para você no exterior. Eu ri. Não consegui evitar. Ela mal respondia às minhas mensagens. Clara tirou um pendrive da bolsa e o colocou sobre a mesa. Aqui estão todos os e-mails internos que salvei antes de sair. Contratos, edições de kits de imprensa, até um rascunho inicial do discurso dela na conferência, onde ela afirmava que seu pai era um CEO da Marinha. Ele vendia seguros, murmurei. Ela disse aos investidores que a startup foi construída com base em disciplina, sacrifício e insights do campo de batalha. Ela construiu com base em mentiras e bravura roubada, disse Miles. Mas agora temos alguém que viu tudo de dentro. Clara tomou um gole de café e se inclinou para a frente. Quer acabar com ela? Eu não hesitei. Quero que ela saia do meu nome. Então você vai precisar de mais do que recibos digitais e hematomas. Precisa de uma testemunha em papel, precisa de alguém que diga: eu estava lá, e foi isso que ela fez. Eu sei. Clara fez uma pausa, pensando. Eu assino, disse ela, mas se a coisa ficar séria, não vou mais cuidar das relações públicas. Já perdi tempo demais limpando a bagunça dela. Você não vai precisar, eu disse. Este programa não é mais dela. De volta à casa de Miles, examinei o pendrive de Clara enquanto Dante monitorava o tráfego para o site da startup de Felon. O interesse havia diminuído. O engajamento estava diminuindo. Os tubarões estavam rondando, mas silenciosamente. Ela não vai falir da noite para o dia, avisou Dante. Pessoas como ela sabem como mudar de rumo. Não, ela não está mudando de direção, eu disse. Ela está em espiral. Uma grande diferença. Abri um dos pitch decks que Clara nos dera. No slide 7, havia uma foto minha e de Felon na minha formatura do treinamento básico. Ela tinha se retocado de uniforme ao meu lado, sorrindo. Ela aproveitou meu momento, meu trabalho, meu suor, e se vestiu como uma fantasia. Salvei a imagem. O jogo começou, eu disse. A primeira coisa que fiz depois de analisar os arquivos da Clara foi reservar um nome de domínio, valorteft.com. Custou $9 e me deu um lugar para postar a verdade onde nenhuma agência de relações públicas conseguiria transformá-la em um momento de branding. O site era básico, texto preto, fundo branco, design zero, mas esse era o objetivo. Enviei os documentos principais. O pedido de empréstimo falso da Felon com minha identidade militar, o pedido de auxílio para veteranos falsificado, as conversas de e-mail que Clara havia salvo e uma comparação lado a lado do meu histórico real de mobilização com a versão inventada da Felon. Acrescentei uma frase no topo: é assim que acontece quando uma civil rouba de uma militar e chama isso de empoderamento. Foi ao ar às 22h17. Às 22h35, já tinha 3.000 acessos. À meia-noite,
já era tendência em um tópico do Reddit intitulado Fundador de tecnologia finge ter laços militares para ganhar influência. E então Fallon respondeu, não diretamente, é claro. Ela postou uma história no Instagram, uma tela preta com texto branco, o ciúme é alto, a verdade é silenciosa, com a música sobrevivente tocando por baixo, sutil como um acidente de carro. Dante ligou imediatamente. Ela vai para o controle de danos. Miles sentou-se à minha frente, de braços cruzados. Ainda tem certeza de que quer falar alto? Eu não fiquei quieto quando fiz o juramento, eu disse. Não vou começar agora. Na manhã seguinte, o advogado de Fallon me enviou uma ordem de cessação e desistência. Ela me acusava de assédio, difamação e uso não autorizado de conteúdo proprietário da marca. Miles leu 2 vezes, revirou os olhos e enviou uma resposta de 3 linhas por e-mail. Ficarei feliz em atender assim que seu cliente retirar todas as falsas alegações militares e devolver cada dólar adquirido fraudulentamente. Até lá, apertem os cintos. Eu queria emoldurá-lo. Esperávamos silêncio depois disso. Em vez disso, Fallon divulgou sua versão da história, um vídeo de 8 minutos no YouTube intitulado Minha Verdade. Abriu com uma suave música de piano. Fallon com uma blusa de gola alta cinza, cabelo solto, maquiagem quase imperceptível, mas bem presente. Ela olhou diretamente para a câmera com os olhos marejados e disse: sempre acreditei em mulheres apoiando mulheres. Isso inclui minha irmã Savannah, que tem lutado para se adaptar à vida após o serviço. Parte meu coração que ela tenha escolhido se manifestar em um momento difícil. Eu a amo profundamente e espero que ela receba a ajuda de que precisa. Quase joguei meu laptop do outro lado da sala. Ela está te rotulando de instável, resmungou Miles. Estratégia clássica. Mudar o foco do que ela fez para a sua reação. Até a maldita música de piano, eu disse, andando de um lado para o outro. Ela está transformando um crime em um filme da Lifetime. Dante interveio. Respondemos com dados, não com drama. Deixe-a atuar. Publicamos os recibos. Então, publicamos, um por um, originais digitalizados, PDFs com carimbo de data e hora, os dados do empréstimo, as aprovações das bolsas, as fotos adulteradas e, só para dar uma animada, um videoclipe da minha cerimônia de promoção com Fallon sentada na plateia, checando o celular e parecendo entediada. Esse vídeo teve 100.000 visualizações em 1 hora. Então, algo que não tínhamos planejado aconteceu. Outras mulheres, veteranas de verdade, começaram a me enviar mensagens. Algumas tinham trabalhado em tecnologia, outras não, mas algumas cruzaram o caminho de Fallon. Uma mulher, Cara, disse que Fallon lhe propôs um bootcamp de programação exclusivamente feminino para veteranas e a dispensou após roubar seu currículo. Outra disse que deu a Fallon acesso à lista de e-mails de sua organização sem fins lucrativos administrada por veteranos para colaboração e, mais tarde, descobriu que Fallon havia enviado e-mails frios para doadores de sua própria startup. Ela faz isso há anos, escreveu Cara. Todos achavam que ela era apenas ambiciosa. Acontece que ela é uma ladra. Perguntei se eles se manifestariam. Todos disseram que sim. Então, criei uma seção de submissões no site intitulada Se ela usou você, fale em 24 horas, recebi 15 depoimentos. 2 eram anônimos. Um veio de um ex-oficial de inteligência do exército. Todos pintavam a mesma imagem, Fallon não estava apenas roubando bravura. Ela estava construindo uma marca às custas de mulheres que realmente serviram. Miles leu a última e assobiou. Ela não está só frita. Ela virou uma fogueira agora. Recostei-me na cadeira, exausto, mas mais alerta do que me sentia há meses. Isso não tem mais a ver comigo, eu disse. Começou com ela usando meu rosto, mas no segundo em que fez isso com outras pessoas, transformou em outra coisa. Dante concordou. Ela não apenas cutucou o urso. Ela entrou em uma toca inteira com um bastão de selfie. O toque final veio de Clara. Ela enviou uma pasta intitulada Currículo Real de Fallon,
que revelou que Fallon havia forjado seu passado com trabalhos de consultoria inventados para o D-Day e um estágio inventado em uma empresa de defesa de veteranos que nunca existiu. Miles olhou para a tela e disse: "Sua irmã não falsificou nada. Ela falsificou uma identidade. Eu não disse nada. Apenas publiquei no site. Reservei um quarto de hotel com um pseudônimo no centro de Colorado Springs. Nada sofisticado, apenas limpo, silencioso e longe da órbita de Fallon. Eu precisava de espaço para operar sem me preocupar em ser seguido, fotografado ou, pior, emboscado por mensagens de voz familiares mais preocupadas. Sentei-me na cama com meu laptop, observando as estatísticas do site valortheft.com subirem como um segundo batimento cardíaco. As pessoas não estavam apenas lendo, elas estavam baixando, compartilhando, fazendo perguntas. Capturas de tela estavam surgindo no Twitter. O Reddit estava cheio de linhas do tempo e detetives amadores. Um cara até codificou por cores os pitch decks de Fallon e os anotou como se fossem um arquivo de processo criminal. Foi quando Elise Navarro me enviou um e-mail. Assunto: precisamos conversar. Primeiro, em privado. Eu não a conhecia pessoalmente, mas tinha lido o trabalho dela. Ex-correspondente de guerra que virou jornalista investigativa independente. Ela não fazia rodeios. Não fazia favores. Seu último artigo expôs os laços de um senador com uma organização sem fins lucrativos obscura de veteranos e levou a uma auditoria do FBI. Se ela estava farejando, significava uma coisa: Fallon havia cruzado um limite grande demais para ser contido por relações públicas. Eu respondi com 3 palavras: vamos conversar agora. 10 minutos depois, estávamos em uma videochamada segura. Elise usava um moletom com capuz, fones de ouvido, falando do que parecia ser uma garagem reformada. Sua voz era calma e direta. Fiz uma busca pela Fallon Blake por um tempo, disse ela. Os olhos dela não cheiravam bem. Muitas superfícies polidas, poucas impressões digitais. Seu site expôs tudo. Assenti. Ela está usando meu serviço militar para ganhar credibilidade. E agora sabemos que não sou a única. Quero escrever isso, disse ela. Um artigo longo, documentado, verificado, com todas as fontes. Não é só um escândalo, Savannah. Uma história sobre o que acontece quando uma mulher constrói poder a partir de um trauma emprestado. Recostei-me. O que você precisa? Acesso aos seus arquivos. Entrevistas com qualquer pessoa que queira ser gravada. E sua voz, sem filtros. Ela não estava pedindo piedade. Estava construindo um caso. Não quero um artigo de vingança, eu disse. Quero um acerto de contas. Elise deu um leve sorriso. É exatamente isso que eu escrevo. Compartilhei tudo: os documentos falsificados, a identidade roubada, os veteranos que Fallon ignorou, os e-mails internos que Clara salvou. Dei a ela permissão total para usar meu nome, meu rosto, meu histórico. Se ela quiser usar meu serviço como armadura, eu disse, ela vai sentir o peso disso. Esperei. O artigo saiu 3 dias depois, A Irmã que Ela Pagou, por dentro do império do valor roubado de Fallon Blake. Foi brutal, meticuloso e impossível de ignorar. Elise não contou apenas a minha história, ela contou a nossa. Ela incluiu experiências de outros veteranos, e-mails, registros de bolsas, capturas de tela do currículo adulterado de Fallon e comentários especializados de um advogado do JAG que, sem rodeios, disse: isso é um crime passível de processo. Ponto final. O artigo viralizou em poucas horas. O assessor de imprensa de Fallon divulgou uma declaração sem entusiasmo: estamos analisando as alegações, mas era tarde demais. A conferência de tecnologia cancelou sua palestra. Um de seus investidores anjo emitiu um pedido de reembolso. Uma publicação de um ex-estagiário no LinkedIn viralizou: perguntei por que ela tinha placas de identificação militares no escritório. Ela respondeu: marketing. Pedi demissão no dia seguinte. Fallon, pela primeira vez em sua vida de curadora, calou-se. Chega de música de piano.
Chega de suéteres cinzas. Chega de minha verdade discursos. Ela estava perdendo credibilidade digital a cada minuto. Dante, enquanto isso, me encaminhou um novo arquivo. Ele mostrava um saque maciço da conta empresarial de Fallon, cerca de $60 mil transferidos para uma conta offshore nas Ilhas Cayman. Ela está movimentando dinheiro, disse ele. Ela acha que isso vai parar na justiça. Miles leu e suspirou. O que significa que ela é culpada e arrogante. Essa é a pior combinação. O que acontece agora? Perguntei. Miles não adoçou a pílula. Ela vai tentar se fazer de vítima com mais força do que nunca. Espere um artigo de opinião, talvez uma entrevista em podcast, provavelmente te jogar debaixo do ônibus de novo. Ela não tem vergonha, lembra? Não tenho medo da vergonha, respondi. Só estou cansado de carregar a dela. Naquela noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Uma foto, Fallon em frente a um tribunal com minha mãe. Legenda, família em primeiro lugar, mesmo quando tentam te destruir. Não respondi. Em vez disso, enviei a imagem para Elise. Ela adicionou como uma atualização ao artigo com uma frase: Fallon Blake ou sua mãe não fizeram nenhum comentário. Pela manhã, a foto já tinha virado meme. É assim que funciona o controle. Quando você constrói sua vida encenando cada momento, a verdade não a quebra simplesmente, ela destrói o palco inteiro. Fallon não estava sendo atacada. Ela finalmente estava sendo vista. E eu finalmente estava sendo ouvida nos meus próprios termos. Eu podia ouvir os alarmes de incêndio disparando no acampamento de Fallon a quilômetros de distância. E eu nem estava assistindo ao noticiário. Tudo acontecia online em tempo real, por meio de comentários, repostagens de blogs e vídeos gravados na tela do TikTok de sua agora infame Minha Verdade vídeo sendo desmembrado linha por esposas de militares e veteranos de guerra. O que começou como uma narrativa controlada se desfez em uma campanha de exposição total. E então Elise ligou. Acabei de receber uma mensagem de um dos primeiros investidores de Fallon, disse ela, com a voz mais ríspida do que o normal. Ele quer falar em particular, sem compromisso, por enquanto. O nome do investidor era Gerald Miles, um investidor de tecnologia discreto, mas rico, conhecido por investir em startups que pareciam socialmente progressistas e voltadas para o público feminino. Fallon tinha sido um fundador troféu para ele, imagem impecável, dentes bonitos, passado de conto de fadas e agora uma bagunça em ruínas. Ele não queria se encontrar em público, então voei para um lugar neutro em Santa Fé com Elise. Sentamos em uma mesa de canto de um bar de tapas meio vazio enquanto Gerald, bronzeado, de gola alta e dentes muito brancos, bebia água mineral e examinava o ambiente como se estivesse esperando espiões. Não quero meu nome no seu artigo, disse ele imediatamente. Só quero que você entenda que nos venderam uma história. Ninguém te forçou a acreditar, respondeu Elise, secamente. Ele estremeceu. Olha, ela trouxe papelada, fotos, um slideshow inteiro sobre a irmã dela, como você inspirou a cultura da empresa, como sua disciplina como fuzileiro naval moldou a abordagem dela à liderança. Olhei para ele. Você já falou comigo? Claro que não, disse ele, como se isso fosse irrelevante. Nós não avaliamos famílias, nós financiamos fundadores. E quando você começou a suspeitar que algo estava errado, perguntou Elise. Gerald hesitou. Depois da segunda rodada de investimentos, ela se descuidou. Ela alegou ter falado em uma cúpula de inovação do Departamento de Defesa. Um dos nossos sócios trabalhava na área de defesa. Ele não conseguiu encontrar um único registro disso. Então por que ficar quieto? Perguntei. Ele pareceu genuinamente desconfortável. Achamos que ela ia resolver. Você precisa entender, ela ainda era um bom investimento até agora. Não pisquei. Você a ajudou a construir isso. Eu não sabia, disse ele. Você não perguntou para saber. Ele não negou. Antes de sair, ele deslizou uma pequena pasta sobre a mesa. Estas são atualizações internas para investidores que ela enviou.
dados financeiros, cartas do conselho, alegações sobre parcerias governamentais. Muita coisa provavelmente se enquadra em fraude eletrônica, se você puder provar que ela mentiu conscientemente. Podemos, eu disse. De volta ao hotel, Elise e eu espalhamos os documentos pelo chão. Quanto mais líamos, pior ficava. Fallon havia inflado as métricas de usuários, citado falsos conselheiros veteranos e até mesmo afirmado ter contratos pendentes com o Departamento de Segurança Interna. Tudo mentira, tudo rastreável. Elise pegou o gravador novamente. Ela realmente achou que você ia ficar quieta para sempre, né? Ela esqueceu que eu fui treinada para lidar com conflitos, eu disse. Ela confundiu contenção com fraqueza. O próximo passo veio da equipe jurídica de Fallon, previsível, arrogante, condenada. Eles entraram com uma ordem de restrição contra mim, alegando sofrimento emocional e assédio online. O problema é que fizeram isso no mesmo distrito do Colorado onde Dante já havia aberto meu processo de fraude de identidade. Isso fez com que os autos do processo se tornassem públicos. E, de repente, todos os meios de comunicação tiveram acesso à história completa. Elise nem precisou insistir mais. Os principais canais de notícias noticiaram: fuzileiro naval expõe o império tecnológico fraudulento da irmã. Era o tipo de manchete impossível de inventar. O rosto da Fallon estava no noticiário, mas não do jeito que ela queria. Assisti a um clipe dela se esquivando das câmeras do lado de fora do escritório, usando óculos escuros e moletom, agarrando o braço da mãe como uma criança. Minha mãe, que uma vez riu enquanto a Fallon me humilhava na frente de uma multidão, agora parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Dante ligou mais tarde naquela noite. Ela está ferrada, disse ele. A Receita Federal está de olho. Uma das empresas de fachada dela foi flagrada em uma auditoria esta semana. Se ela não chegar a um acordo, eles vão processá-la. Não é mais só o seu nome. É uma dúzia de outros. Ela construiu um negócio com base no status militar, e agora esse status é um problema. E a ordem de restrição? Perguntei. Indeferida, disse ele. Nem passou pelo primeiro juiz. O advogado de Fallon desistiu no meio da audiência. Miles me enviou por e-mail uma captura de tela da decisão do tribunal. O cabeçalho dizia: caso encerrado. Reivindicações fraudulentas rejeitadas. E, no entanto, nada disso me impactou tanto quanto o e-mail seguinte. Era de uma garota chamada Brianna, aluna do 2º ano do Hotchkiss em uma faculdade comunitária no Arkansas. Ela escreveu: vi sua história. Minhas irmãs sempre zombavam de mim por querer servir. Diziam que era perda de tempo. Mas depois de ver como você reagiu, finalmente me inscrevi para a escola de oficiais. Obrigada por me mostrar como assumir o meu caminho, mesmo quando sua família não entende. Li 2 vezes. E depois outra. Fallon passou anos construindo uma versão da minha vida que pudesse usar como uma marca. Ela pegou minha disciplina, minha imagem, meu nome e os transformou em algo falso. Mas a coisa real, a história real, falava mais alto do que qualquer coisa que ela já tivesse inventado, e não podia mais ser enterrada. Na manhã em que Fallon entrou na sala de mediação, parecia que ainda se considerava a personagem principal, blazer sob medida, cachos suaves, lábios franzidos como se tivesse acabado de sair de uma sessão de fotos para a revista. Se a pressão a tivesse destruído, ela havia corrigido as manchas com corretivo de grife. Seu advogado, um novato dessa vez, estava sentado ao lado dela, folheando uma pasta como se fosse apenas mais uma terça-feira. Miles estava à minha esquerda, calmo e letal. Do outro lado da mesa, estava a mediadora do tribunal, esforçando-se ao máximo para fingir que não estava sentada em uma granada viva de disfunção familiar. Começaram com gentilezas. Não me dei ao trabalho de responder. Fallon finalmente olhou para mim. Savannah, disse ela, como se estivéssemos bebendo vinho, espero que possamos resolver isso com civilidade. Miles se inclinou para a frente. Então vamos começar com a responsabilização. Seu sorriso se estreitou. O mediador pediu que ambos expuséssemos nossas posições.
Fallon começou a falar sobre como a situação havia se agravado e sido mal interpretada, e como falhas de comunicação interna com funcionários subalternos podem ter levado a associações exageradas com instituições militares. Não disse uma palavra. Miles deslizou um documento sobre a mesa. Este é o formulário de concessão em que seu cliente listou falsamente Savannah Blake como cofundadora da empresa com credenciais militares. Também temos memorandos de voz dela descrevendo as missões de Savannah para potenciais investidores como se fossem dela. Fallon acenou com a mão como se estivesse espantasse um mosquito. Aquilo foi um recurso narrativo. Foi roubo de identidade, eu disse, secamente. Ela me olhou como se eu tivesse acabado de trair algum código tácito de irmãs. A mediadora tentou retomar o controle. Vamos manter a conversa produtiva. Senhorita Blake, disse ela, virando-se para Fallon, a senhora está disposta a reconhecer quaisquer imprecisões factuais em seus documentos comerciais? Estou disposta a reconhecer que minha equipe lidou com certos detalhes de forma agressiva, respondeu Fallon. Essa era a sua fala. Agressivamente, como se estivesse promovendo vitaminas com muita força. Miles lhe entregou outro documento. Este é um depoimento de Clara Dviri, sua ex-diretora de operações. Ela afirmou diretamente que você solicitou que ela alterasse os registros militares de Savannah para apresentações. Isso não é agressivo. É criminoso. Fallon estreitou os olhos. Clara foi demitida por problemas de desempenho. Ela pediu demissão, eu disse, depois de se recusar a falsificar sua imagem mais uma vez. Por um momento, Fallon apenas me encarou. Você sempre fez tudo sobre você, disse ela baixinho. Pesquei. Você está se passando por mim. E você está obcecado por mim, ela retrucou. É isso que é. Você sempre foi o segundo melhor, e agora está usando seu uniforme para reescrever o roteiro. Você quer que as pessoas pensem que você é um herói. Novidade, Savannah, servir não te torna interessante. Te deixa cansado. A sala ficou em silêncio. Miles apertou um pequeno botão embaixo da mesa. Era um gravador, legalmente aprovado para uso, já que a mediação fazia parte do processo judicial. Fallon acabará de admitir publicamente que via meu serviço militar como nada mais do que uma inconveniência de marketing. A mediadora parecia querer afundar no chão. Fallon, percebendo o que havia dito, tentou recuar. Eu não quis dizer. Você disse exatamente o que queria dizer, eu disse. Miles cruzou as mãos. Esta gravação, combinada com os documentos da concessão e o depoimento de Clara, nos dá mais do que o suficiente para prosseguir com as acusações formais. Mas se sua cliente quiser um acordo, esta é a última chance dela. A advogada de Fallon parecia prestes a fugir. Ela sibilou baixinho para ele e depois me encarou. Você acha mesmo que me arruinar te conserta? Não, eu disse. Mas te impede de fazer isso com qualquer outra pessoa. Foi isso que ela nunca entendeu. Não se tratava de ego. Tratava-se de verdade. Eu a vi fabricar uma versão de mim que o mundo aplaudiu, forte, mas não ameaçadora, veterana, mas instagramável, obediente e útil. No minuto em que contei minha história real, falha, direta, sem remorso, ela entrou em pânico porque isso expôs sua ficção cuidadosamente curada pelo que ela realmente era, uma fantasia construída a partir das minhas cicatrizes. Saímos da mediação com um acordo assinado para prosseguir com o processo civil, a menos que os termos do acordo fossem alcançados em 5 dias úteis. Miles disse que era a versão jurídica de uma contagem regressiva lenta. A marca Fallon estava implodindo a cada hora, e o relógio agora era público. Do lado de fora do tribunal, um pequeno grupo de repórteres locais esperava. Um deles perguntou se eu queria fazer uma declaração. Não disse muita coisa, apenas uma frase: não falo por todas as militares, mas nunca mais deixarei que alguém falsifique nossa história. A notícia foi ao ar naquela noite. Não foi chamativa, mas teve um impacto forte. A verdade sempre tem. Fallon não respondeu publicamente, mas seu advogado enviou uma minuta de acordo 2 dias depois.
Não foi o suficiente. Ignorei a oferta de acordo da Felon. Era um insulto, pouco menos de $120 mil, um acordo de confidencialidade e uma vaga de missão de uso indevido de marca. Eles queriam varrer tudo para debaixo do tapete e chamar de mal-entendido. Mas eu não ia mais limpar a bagunça dela. Em vez disso, liguei para Miles e disse 2 palavras: vamos. Então, entramos com o processo. O processo civil foi publicado online no dia seguinte, graças à cobertura contínua de Elise, se espalhou rapidamente. Nem precisei fazer uma turnê de imprensa. As pessoas já estavam citando trechos do processo judicial como se fosse um roteiro de documentário da Netflix. O advogado de Felon tentou uma última investida, alegando que eu estava exagerando maliciosamente a extensão dos danos. Mas capturas de tela não mentem. Extratos bancários também não. E então aconteceu. Mais tarde naquela noite, um dos antigos investidores de Felon divulgou um comunicado distanciando publicamente sua empresa de qualquer indivíduo que falsificasse associações militares para obter ganho financeiro. O nome dele nem constava em nosso processo. Ele simplesmente não queria ser pego nas consequências. A partir daí, o dominó caiu rapidamente. A Conferência Mulheres na Inovação Federal removeu oficialmente o nome de Felon de seu site. Sua própria empresa, a Radian Arc, bloqueou sua página no LinkedIn. O cofundador que ela havia contratado para o setor de ótica apagou o nome dela do currículo. Ela não estava apenas sendo cancelada. Estava sendo apagada, pedaço por pedaço, como alguém limpando pichações de um muro memorial. No mesmo dia, a foto brilhante de Felon desapareceu do conselho consultivo de uma organização sem fins lucrativos de apoio militar para a qual ela doava há anos. O novo banner da página inicial dizia: "Oramos sempre o serviço autêntico". E, no entanto, mesmo depois de tudo isso, a parte que mais me impactou veio na forma de um e-mail da minha mãe. Assunto: podemos seguir em frente, por favor? Nenhuma saudação, nenhum nome, apenas isto: Savannah, eu sei que as coisas saíram do controle, mas eu te peço, por favor, não destrua sua irmã. Somos uma família. Erros foram cometidos, sim, mas ela só estava tentando construir algo. Ela não queria te machucar. Expor tudo assim é constrangedor. Por favor, pense no panorama geral, mãe. Olhei para a tela como se ela fosse pegar fogo. Nenhuma única menção ao que Felon fez. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma responsabilidade, apenas mais um apelo desesperado para manter tudo bonito por fora. Não respondi. Em vez disso, abri uma nova aba do navegador e digitei o artigo de Elise novamente. Reli cada parágrafo, rolei os comentários. Foi aí que eu vi. Alguém tinha postado um clipe que Felon havia filmado anos atrás, quando ela começou a falar em painéis. Era uma sessão de perguntas e respostas. Uma mulher na plateia perguntou: de onde veio o seu estilo de liderança? Felon deu um sorriso largo e disse: minha irmã. Ela serviu no exército, e vê-la se transformar nessa mulher forte e decidida me fez acreditar que eu também podia liderar. Ela é uma guerreira. Eu simplesmente peguei emprestado a coragem dela. Toquei novamente. Eu apenas peguei emprestada a coragem dela. Aquilo não era admiração. Era roubo disfarçado de elogio. Eu me lembrava de ter 22 anos, recém-saído do treinamento, e ter feito uma chamada de vídeo com a Felon enquanto estava sentada numa cama de lona, com areia nas botas e queimadura de sol no pescoço. Contei a ela como estava cansada, como era difícil ser levada a sério. Ela me disse: fique de boca fechada e faça o que eles esperam. É isso que as pessoas respeitam. E agora lá estava ela, gritando palavras como inspiração e empoderamento, como se nunca tivesse rido quando chorei durante minha primeira missão. Peguei emprestada minha espinha dorsal. Ela esvaziou minha história e a usou como fantasia até que não coubesse mais. E agora que eu mesma a contava, o mundo estava percebendo o quão artificial a versão dela sempre fora. Encaminhei o e-mail da minha mãe para Miles e digitei uma linha abaixo: nenhuma resposta, mas vou guardar isso para julgamento. Ele respondeu com um sinal de positivo e uma frase inteligente.
Os jurados adoram uma boa dose de culpa vinda de um pai cúmplice. Naquele fim de semana, Dante me enviou uma planilha. Ela mostrava a perda de receita pública da empresa de Fallon nos últimos 30 dias, 92% dos contratos cancelados, queda de 85% no tráfego do site, engajamento nas redes sociais estagnado. É assim que se parece o colapso de um império, escreveu ele. Sem explosões, apenas um desaparecimento silencioso e permanente. Fechei meu laptop. Então, peguei meu celular e liguei para a Cara, a garota do Hotk que tinha me enviado uma mensagem semanas antes. Conversamos por quase 1 hora. Ela me perguntou como era enfrentar a família. Contei a verdade. É solitário, eu disse. Mas ser usada é ainda mais solitário. Fiquei do lado de fora do tribunal com Miles e Dante, observando a equipe jurídica de Fallon se movimentar em câmera lenta. Eles carregavam 3 maletas e o tipo de confiança falsa que só se vê em pessoas que sabem que estão prestes a perder, mas ainda assim precisam dar um show. Fallon não estava com eles. Ela não era obrigada a comparecer hoje, mas eu era, e eu queria estar ali. O julgamento civil não foi divulgado como o acidente dela foi online, mas o tribunal estava lotado mesmo assim. Veteranos, estudantes, 2 jornalistas de tecnologia que reconheci e até Clara, sentada calmamente na última fileira com uma caneta e um caderno. Elise sentou-se ao lado dela. Ela não estava cobrindo isso para um novo artigo. Ela estava ali como testemunha do impacto. A juíza era uma mulher de meia idade com um broche militar no manto. A ironia não me passou despercebida. Ela não sorriu, não assentiu, apenas leu a pauta como se estivesse lendo uma lista de compras, e então disse secamente: "Vamos lá." Nosso lado começou com Miles apresentando os documentos falsificados, capturas de tela, discrepâncias financeiras e as declarações diretas de Fallon na mediação. A juíza ouviu com o tipo de expressão que se esperaria de alguém que já tinha visto 3 décadas de desculpas. Ela fez perguntas diretas. Ela tomou notas. Quando Clara prestou depoimento, ela não chorou. Ela não fez pose. Ela expôs tudo o que Fallon lhe pedirá, cada vez que lhe ordenaram que manipulasse meu histórico de serviço, cada vez que Fallon usou minha patente militar para promover uma história de sacrifício para investidores, cada memorando interno que a embrulhou. Ela não se inspirou na irmã, disse Clara. Ela estava lucrando com ela. Ponto final. O advogado de Fallon tentou encontrar falhas, insinuando que Clara era uma ex-funcionária descontente. Clara não se abalou. Saí porque tenho consciência, disse ela. Ela ficou porque não tem. Em seguida, veio Cara, a aluna do Hotk. Seu depoimento não era legalmente necessário, mas havíamos entrado com uma petição para incluí-lo como referência de caráter. Ela contou ao tribunal como a história de Fallon a fez se sentir uma fraude por não ser suficientemente pública, como alimentou a ideia de que mulheres uniformizadas precisavam ser refinadas, fotogênicas e próximas de startups para serem levadas a sério. Savannah me lembrou que o uniforme fala por si, disse Cara. E ninguém pode vesti-lo metaforicamente enquanto outra pessoa o conquista da maneira mais difícil. O advogado de Fallon se opôs. O juiz anulou a decisão. Então, eu vim. Não li um roteiro. Levantei-me, respirei fundo e contei a verdade. Contei a ele sobre a noite na festa de premiação, o soco, o cabelo, o silêncio que se seguiu. Contei a ele sobre Fallon usar meu nome para obter benefícios federais, sobre os avisos de dívida que eu nem tinha visto até Miles removê-los do meu relatório de crédito. Descrevi como era ver minha vida se transformar em uma fantasia que outra pessoa usava melhor. Não vim aqui por vingança, disse eu. Vim aqui por responsabilidade. Fallon Blake usou minha identidade como acessório. Ela vendeu meu serviço como se fosse mercadoria. E quando finalmente recusei, ela me chamou de instável. Eu senti a sala se apertar. Não estou instável, eu disse. Só não estou mais quieta. O juiz pediu um breve recesso. Quando voltamos, o lado de Fallon não apresentou muita coisa. Não podiam.
Não tinham nenhum documento para contestar os fatos, e Fallon já havia se enterrado nos autos. O advogado dela resmungou algo sobre falhas de comunicação e narrativas exageradas. A juíza nem piscou. Antes dos argumentos finais, a juíza olhou diretamente para mim. Você veste seu uniforme com mais integridade do que alguns usam a vida inteira, disse ela. Obrigada por lembrar a este tribunal e ao seu país o que serviço realmente significa. Então veio a decisão. Fallon Blake foi considerada responsável por roubo de identidade civil, difamação e apropriação indébita de imagem militar para ganho financeiro. Indenização: $280 mil. Não é uma fortuna, mas o suficiente para fazer qualquer futuro investidor pensar duas vezes. Fallon não apareceu mais depois disso, nem no corredor, nem no estacionamento, nem online. Sua empresa fechou oficialmente 2 semanas depois. O site saiu do ar. O Instagram desapareceu. O LinkedIn disse nenhum resultado. E Dante me enviou um link para a página arquivada com um único assunto: fantasma. Não comemorei. Apenas exalei. Naquela noite, sentei-me sozinho em um restaurante a 2 quarteirões do tribunal. Café à minha frente, paletó estendido sobre a cabine, sapatos sociais chutados para debaixo da mesa. Não era paz, ainda não, mas era algo próximo disso. Uma mulher se aproximou, talvez na casa dos 30 anos, vestindo o moletom da marinha e um sorriso cauteloso. Você é a irmã, a fuzileiro naval? Assenti. Ela deu de ombros. Obrigada por falar por todos nós. Ela não se demorou. Não pediu para tirar uma foto. Apenas deixou uma nota de $10 ao lado do meu café e foi embora. Nem me lembrei do nome dela. Não precisava. Às vezes é assim que a justiça se parece, silenciosa, comum, sem medalhas, sem discursos, apenas alguém indo embora mais leve porque finalmente disse a verdade. A primeira coisa que fiz ao voltar para a base foi trocar de roupa civil e caminhar pelo perímetro do arsenal ao amanhecer. Sem fones de ouvido, sem distrações, apenas o cascalho sob minhas botas, o sol nascente atrás de mim e o cheiro de algo real, terra, suor, disciplina. Eu não estava ali para a cerimônia. Estava ali porque este era o único lugar onde ninguém precisava de uma história para te respeitar. Você conquista seu nome aqui diariamente. O comando havia me liberado para a reintegração completa. Acontece que lutar em uma ação civil contra uma irmã que se passa por você não te desqualifica para servir, especialmente quando você ganha. Meu comandante me chamou em seu escritório, fechou a porta e disse: Blake, a maioria das pessoas deixa seus problemas familiares em casa. Você conseguiu levar os seus para um tribunal e ainda manter sua ficha impecável. Não foi fácil, mas você lidou com isso como um fuzileiro naval. Não sorri. Apenas disse: obrigada, senhor. Ele assentiu e disse: o escritório de recrutamento precisa de alguém como você. Levantei uma sobrancelha. Quer que eu distribua panfletos? Não exatamente. Quero que você fale. Jovens mulheres entram naquele escritório todos os dias sem saber se são ou não donas. Quero que você mostre a elas como é quando alguém entra sem nada e sai com um propósito. Não parecia um rebaixamento. Parecia uma missão. 2 semanas depois, eu estava diante de uma turma de alunos do 3º ano do Hotkin em uma faculdade comunitária perto de Fort Carson. Sem PowerPoint, sem agitar bandeiras, apenas eu de uniforme, braços cruzados, dizendo a eles o que Fallon nunca entendeu: você não precisa ser o rosto de algo para ser o coração dele. Mandei alguém pegar meu serviço e reempacotá-lo em palestras TED Pitch Decks, contei a eles. Ela ganhou dinheiro com isso. Recebeu aplausos. Mas nunca conseguiu o que realmente importava. O que é isso? Perguntou uma das meninas. Olhei diretamente para ela. Respeito de pessoas que realmente sabem o quanto custa conquistá-lo. Eles não bateram palmas. Não choraram, mas ninguém desviou o olhar. Foi o suficiente. Mais tarde, Miles me mandou uma mensagem:
Departamento de Assuntos de Veteranos, VA, acaba de incluir o nome de Fallon em uma lista de suspeitos de fraude. Ela está oficialmente radioativa. A Receita Federal também está de olho. Parece que ela vai ficar ocupada com advogados pelos próximos anos. Eu respondi, ela queria meu status. Agora ela pode ter as consequências que eu tenho. Não verifiquei a resposta. Não precisava de uma. Clara me enviou por e-mail uma oferta de emprego, uma espécie de cargo de consultoria para uma nova organização sem fins lucrativos que apoia veterinárias em transição para carreiras civis. Ela disse: precisamos de alguém que saiba de perto como é a bravura roubada. Eu disse a ela que pensaria no assunto, não porque não estivesse interessada, mas porque finalmente tinha o luxo de escolher. Fallon nunca mais deu as caras. Ela sumiu do mundo tão rápido quanto tentou conquistá-lo. Seu nome parou de ser trending topic. Seus apoiadores ficaram mais quietos. Alguns fingiram que nunca a conheceram. Até minha mãe ficou em silêncio, provavelmente esperando que eu esquecesse a parte em que ela chamou minha verdade de vergonhosa. Eu não esqueci. Mas também não a persegui. Em vez disso, sentei-me e escrevi outra coisa, meu próprio discurso. Não uma palestra TED, nem uma coletiva de imprensa, apenas um conto que enviei para um pequeno podcast que destaca mulheres reais em serviço. Elas leram em voz alta, sem música, sem edições, apenas minhas palavras, dizendo: eu costumava pensar que minha irmã roubou algo de mim, minha imagem, minha história, meu valor. Mas ela não roubou. Ela apenas adiou. Ela construiu uma carreira com base na ilusão de força enquanto eu estava lá fora, conquistando algo real. E as pessoas que importam sabem a diferença. Foi compartilhado mais vezes do que qualquer coisa que Fallon já tenha postado, não por ser chamativo, mas por ser real. Uma noite, entrei no refeitório e vi uma das recrutas mais jovens mexendo no celular. Ela olhou para cima e disse: Sargento Blake, aquele podcast. Era você, não era? Eu apenas assenti. Ela assentiu de volta. Isso me fez ligar para o meu pai. Eu disse a ele que tinha parado de fingir que precisava provar alguma coisa para qualquer um. Ele chorou. Eu não sabia o que dizer, então apenas dei um tapinha no ombro dela e segui em frente. É assim que a cura se parece às vezes, não um encerramento, apenas clareza. Fallon havia construído um império de espelhos. Uma rachadura, e tudo ruiu. Saí com cicatrizes, mas também com raízes. Eu não estava apenas recuperando minha história. Eu estava reescrevendo o que ela significava. E, desta vez, era minha do começo ao fim. Nunca imaginei que acabaria trabalhando em um posto de recrutamento. Quando entrei em um pela primeira vez, ainda adolescente, eu estava com raiva, sem dinheiro e procurando uma maneira de sair da cidade. Agora, mais de uma década depois, sou eu quem está atrás da recepção. E os jovens entram com o mesmo olhar que eu costumava ter, em parte medo, em parte esperança, e sem a mínima ideia de quem serão quando vestirem o uniforme. Mas, desta vez, eu os encontro com mais do que panfletos. Eu os encontro com honestidade, não com a resiliência falsa, limpa, embalada e instagramável de Fallon. Digo a verdade, que o serviço é confuso, difícil e, muitas vezes, ingrato. Que ele vai te destruir antes de te construir. E que, se você tiver sorte, sairá dessa com algo que nenhuma quantidade de curtidas ou TED Talks pode te dar, caráter que não precisa de público. Certa manhã, dei uma palestra em uma escola local, nada de especial, apenas um ginásio cheio de alunos inquietos do terceiro ano. Contei a eles o que significava conquistar seu lugar em um mundo que exige provas repetidas, especialmente se você for mulher, especialmente se você for quieta, especialmente se a ideia de apoio da sua família se parece mais com sabotagem. Não mencionei Fallon pelo nome. Não precisei. Depois, uma garota, talvez com uns 17 anos, veio até mim e disse: minha irmã sempre me diz que não fui feita para essas coisas. Mas depois de ouvir você, meio que quero provar que ela está errada. Sorri e disse: ótimo, mas não faça isso por ela. Faça por você. Mais tarde naquela semana,
Elise me encaminhou uma mensagem de um produtor de cinema perguntando se eu estaria interessado em dar os direitos autorais à minha história. Eu ri e apaguei. Eu não estava interessado em transformar minha vida em conteúdo. Esse era o jogo de Fallon. O meu estava mais tranquilo agora, mais sólido. Eu não precisava de um arco. Eu tinha uma vida. Miles ainda liga de vez em quando, geralmente para desabafar sobre algum cadete super confiante ou para me enviar capturas de tela de postagens motivacionais da Marinha no Twitter com legendas sarcásticas como: "Isso é considerado fraude emocional". Dante também faz check-in. Me enviou uma garrafa de bourbon e um cartão que dizia: "Por sobreviver ao golpe mais sofisticado que já rastreei e não assassinar ninguém no processo". Clara, ela acabou lançando sua própria organização sem fins lucrativos, exatamente como disse que faria. Desta vez, é real, sem exageros de marca, sem valor roubado, sem ensaios fotográficos. Ela me contratou como consultora do conselho. Em nossa primeira reunião, ela me apresentou como a razão pela qual este lugar tem uma bússola moral. Eu não disse nada. Apenas assenti e pensei: ótimo. Vamos manter assim. Certa noite, sentei-me na minha varanda e peguei o velho álbum de fotos da família, não do tipo digital, de papel de verdade, com páginas adesivas e tinta desbotada. Encontrei uma foto minha e da Fallon quando éramos crianças. Estávamos fantasiadas de Halloween, eu com um chapéu de pirata, ela com um vestido de princesa, já fazendo uma pose perfeita para uma câmera imaginária. Mesmo naquela época, contávamos histórias diferentes. Eu não a odiava. Eu não queria que ela fosse arruinada. Eu só queria minha vida de volta, e eu a consegui. Mas, mais do que isso, eu pude receber algo que ela nunca esperava: o seu fim. Ela pensou que escreveria as nossas narrativas, que eu seria o conto de advertência na sua história de origem, a pobre e simples irmã que se perdeu em combate enquanto ascendia nas salas de reuniões. Mas esse é o problema com quem rouba histórias. Elas esquecem que a verdade não precisa ser gritante para durar. A minha verdade sobreviveu à dela. Não virou tendência. Não vendeu livros. Mas encontrou seu lugar nos tribunais, nas salas de aula, nas caixas de entrada e nas conversas sussurradas entre irmãs que precisavam ouvir que a força não vem de quem bate palmas mais alto. Vem de quem aparece mesmo assim. O nome de Fallon não é falado publicamente há meses. Ela mora em algum lugar do Arizona agora, segundo Dante, provavelmente sob uma nova LLC, com outra identidade de marca higienizada e uma nova rodada de lágrimas falsas. Ela encontrará outro público, outra plataforma, outra fantasia. Pessoas como ela sempre encontram. Mas ela nunca mais usará a minha. Aquela porta está fechada, trancada e reforçada com tudo que conquistei desde então. O engraçado é que Fallon passou anos tentando ser eu. Agora, acho que ela nem se lembra de quem realmente é. Mas eu me lembro. Eu me lembro de quem eu sou. Sou a Sargento Savannah Blake, fuzileiro naval dos Estados Unidos, filha da fantasia de ninguém, irmã da ilusão de ninguém, e sou a autora da minha própria história. Às vezes, as pessoas que mais te machucam são aquelas que te ensinam a lutar, não com os punhos, nem com barulho, mas com clareza, com disciplina, com verdade. Minha irmã achou que tinha me quebrado quando me arrastou pelos cabelos na frente de 70 pessoas. O que ela realmente fez foi arrancar a máscara por nós duas. A dela se estilhaçou. A minha nunca existiu. E no silêncio que se seguiu, eu me levantei, não como a vítima, nem mesmo como a heroína, apenas como alguém que finalmente parou de se desculpar por sobreviver a uma família que só aplaudia quando ela ficava quieta.